Vamos lá, gente, falar um pouco aqui de riqueza, né? Um pouco de patrimônio, um pouco de gente que tem poder, né? Porque ter dinheiro, ter recurso, você tem poder, você tem mais gás, você pode mandar mais, você tem poder. Então, de fato, é isso. Ter dinheiro em abundância é ter poder em abundância. Então, é só, quando eu falo desse tipo de assunto, né, as pessoas ficam um pouco retraídas porque em todos os países são assim, né? Grande maioria da população é ali um pouco mais pobre, não tem tanto recurso, tem abundância, mas isso está mudando. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui. Educação, né? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu vejo, quanto mais eu pesquiso, poxa, eu vejo que quanto menor o nível de educação, quanto menos a pessoa sabe, quanto menos essa pessoa estudou, quanto menos essa pessoa correu atrás de ensino, correu atrás de educação, correu atrás de conhecimento, informação relevante, sabedoria, menos essa pessoa ganha, menos essa pessoa tem. Então, a educação aqui é o principal poder. A educação aqui é o principal boost para você ter mais recursos, para você ter mais e mais dinheiro, mais poder, entre outras coisas. Então, a educação de fato aqui, né? Quanto mais uma pessoa sabe, mais uma pessoa ganha. Eu tô vendo isso, né? Então, poxa, se você for pobre hoje, é difícil falar isso aqui, né? Mas é porque você não sabe tanto quanto você deveria saber. E não é saber por saber. Não adianta você saber de muitas coisas, de várias coisas, aquela coisa misturada, aquela bagunça. Isso não vai adiantar muito. O que eu vejo, o padrão que eu vejo é não saiba de muita coisa, e sim de algumas coisas, só que de maneira muito profunda. Isso que é virar a chave, né? Se você, vou perguntar aqui para você, vou fazer uma pergunta, né? Isso fica mais claro para você quando eu faço uma pergunta relevante. Então veja só, se eu pedisse hoje aqui para você falar, né, ensinar alguma pessoa ou falar o que você sabe, gravando um vídeo durante 2 horas, sem parar assim, sem parar, sem nenhuma coisa escrita atrás, você falar de um assunto só, por 2 horas, pode ser qualquer um assunto, né? Falar com outra pessoa, gravar um vídeo ou gravar um áudio sobre aquele determinado assunto, 2 horas falando. Você que está assistindo aqui, você conseguiria fazer isso? Passar 2 horas falando do mesmo assunto, da mesma coisa, ensinando e abordando todos os aspectos das aulas, assim, na tora, do jeito que você está agora, você fazer isso. Grande maioria aqui vai ter uns que vai conseguir, que vai dizer que vai conseguir, né? Tipo eu já faço isso quase sempre. Mas alguns aqui vão conseguir, grande minoria aqui vai conseguir. E iria dizer que ia conseguir, e muito provavelmente ia conseguir mesmo, falando de um assunto específico, ia conseguir, né? Só que grande maioria não. Grande maioria não ia conseguir por N fatores, comunicação, não saber profundamente esse tipo de assunto, porque grande parte das pessoas sabe muito, né? Quando eu falei, né, quanto mais você saber, mais rico você vai ser. Não é assim. Porque a grande maior parte das pessoas sabem muito, né? Só que de maneira superficial. Sabem muitas coisas, só que de maneira superficial. E saber de maneira superficial, todo mundo sabe de maneira superficial. Tipo, saber em cima, assim, a casquinha, assim, de vários assuntos, de vários aspectos, todo mundo sabe. Então, não dá para você progredir na vida sabendo superficialmente, né? Porque todo mundo sabe, você não vai conseguir ensinar ninguém, você não vai conseguir ganhar nada com isso, porque é uma coisa banal, uma coisa que todo mundo já sabe, uma coisa que todo mundo já, você está conseguindo entender. Então, o segredo, o vira-chave aqui, né, os segredos de milionários, eu poderia dizer, o segredo dos ricos, o segredo das pessoas prósperas financeiramente, que tem muito recurso, tem muita prosperidade, tem muito, poxa, é saber algumas coisas de maneira muito profunda, muito profunda.
Veja, eu sou um cara, né, que eu sei muitas coisas, lógico, de maneira superficial, como todo mundo, mas eu sei de 3 nichos de maneira muito profunda. Ensino isso e, poxa, eu passaria 2 dias, não era 2 horas não, passaria só porque eu não ia conseguir, né? O físico ia me limitar nessa parte aí, mas eu conseguiria passar 2 dias se o físico não me limitasse, falando sobre um desses 3 temas. Marketing digital, né? Criação de conteúdo, vendas na internet, e, poxa, divulgação, entre inúmeras coisas, né? Criação de conteúdo, vídeo, lançamento. Poxa, eu conseguiria passar 2 dias. Veja só, vamos lá aqui mais. Desenvolvimento pessoal, foco, disciplina, produtividade, gestão do tempo. Nossa, eu conseguiria passar 2 dias sem parar falando. Investimento, né? Finanças, né? Que também está ligado ao desenvolvimento pessoal. Finanças pessoais, finanças empresariais. Poxa, eu poderia passar 2 dias sem estresse falando, entendeu? Se o físico não me limitasse, lógico que o físico ia me limitar e eu ia ficar rouco, após 2 horas já ia começar a ficar rouco e o físico ia me limitar. Mas passaria tranquilo, até muito mais do que isso, entendeu? Então por que eu consigo fazer isso? Porque eu sei de maneira profunda isso. Eu sei de maneira muito profunda isso. Fiz vários treinamentos, várias especificações. Corra atrás disso muito, corra atrás de quem está à frente de mim sobre isso. Nossa, palestra, entre outras coisas mais. Então, eu consigo, eu tenho esse know-how, eu tenho essa bagagem, eu consigo fazer isso. Então, é isso que vira a chave de uma pessoa, é isso que faz a pessoa, né, se destacar com seus pares, com outras pessoas. Entendeu? Então, o certo aqui quando eu falo de educação não é você saber de muito. Sim, isso ajuda, isso é bom, né? Quando você sabe muito, nossa, você é um cara que, entendeu? É bom, isso é positivo. Mas só que o interessante aqui, muito interessante aqui, o mais interessante é você saber de algumas coisas ou uma só de maneira muito profunda. Ser aquele especialista de fato naquilo, entendeu? É isso, é isso. Segue isso que eu falei aqui. Tentar o que você mais ama para fazer, o que você mais gosta de estudar e aprofunda muito naquilo, vai muito longe naquilo, ensina aquilo, né? Se der, ensina isso, que você vai ficar um especialista nessa área aí. Eu mesmo sou um louco, né? Eu tô logo em 3. Seria muito mais fácil para mim se eu escolhesse uma só e aprofundasse muito, né? Em 3, acho, tipo, bem difícil, né? Por se aprofundar 3, mas eu já amo essas 3. Isso serve para mim para a vida toda, né? Então, é as 3. Escolhi, então tô aí batalhando, né? Aprendo cada vez mais, ficando cada vez melhor nessas 3 áreas e aí tô seguindo muito nessa linha. Então, é isso, gente. Então, vamos lá, vamos ao progresso. Irado! Eu vi que você gostou do vídeo de fato. Para chegar até o final do vídeo é quando a pessoa gosta de verdade, né? E veja só, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu tenho, né, uma comunidade que nela eu coloco todos os meus treinamentos, que são 6 ao todo. E nessa comunidade eu trato das 4 liberdades essenciais, que são liberdade mental, liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira. Então você quer ter, né, pelo menos uma dessa liberdade na sua vida. Ou se não, você vai ter acesso às 4, né? As 4 liberdades. E isso só depende de você, né? Isso também não vai ser do dia para noite, lógico, nem vocês sabem, mas você pode conseguir adquirir as 4 liberdades, ter essas 4 liberdades. Olha que maravilha. Então vou deixar aí embaixo para você conferir, né, esse treinamento inovador aqui no Brasil. Então, deixa em tuas mãos essa oportunidade. Vai lá.